Amém, irmãos? Nós já vimos alguns tipos de alegria, a alegria da salvação, que ela nunca pode ser roubada por nada. Ainda que você passe um dia ou dois assim, meio jururu, meio assim, tá difícil, e não sei o que, parece que nada tem certo, está dando certo. Mas olha lá para dentro, olha lá para o teu espírito, e deixa o teu espírito adorar a Deus, deixa o teu espírito se alegrar em Deus. Eu sou salvo, eu vou para o céu, Deus me ama, e eu já me rendi a Ele. Ele se rendeu a mim, e eu já me rendi a Ele. A alegria do que? De ser afrontado por causa do nome de Jesus. Você que às vezes está pregando o evangelho, está falando para as pessoas e as pessoas se levantam contra, né? Pô, que cara chato. Mas agora deixa eu falar uma coisa. Existe maneira certa de pregar o evangelho. Pregar o evangelho, você precisa pregar ele mais com a vida do que com a boca, porque tem o crentão também que faz o quê, né? Prega, fala, ensina, na teoria é uma belezinha, mas na prática não tem nada daquilo que ele fala. E outra coisa, aqueles fanáticos que só sabem falar isso, o único assunto é esse, só sabe falar. E já chega com o dedão, né? O dedão de julgamento e de condenação. Porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Meu irmão, leva o amor de Deus. Compartilha do amor de Deus, viva o amor de Deus. E Deus vai te dar sabedoria, unção, graça, para compartilhar, para repartir desse amor. A Bíblia diz, né, Jesus falou assim, eu não vim para julgar o mundo já foi julgado, o mundo já está julgado, eu vim para salvar. Você não está aqui para julgar ninguém não, viu, meu irmão? Você que está ouvindo agora ou assistindo, você não está aqui para ser juiz também não, você está aqui para salvar, e salvar com graça, com amor, com sabedoria, com unção, amém? Agora outra coisa que eu quero ler aqui com você, que está aqui no capítulo 5 de Mateus, mais uma alegria que você e eu precisamos ter, uma alegria cristã, uma alegria espiritual. Diz aqui no capítulo 5, no verso 11, diz bem-aventurados. A palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Mais do que feliz sois quando, por minha causa, por causa de Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, alegrai-vos e exultai, né? Pula de alegria, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meu irmão, um dia eu entendi esse versículo porque isso se tornou realidade na minha vida. Quando eu deixei uma denominação para fundar, né, para estabelecer o Ministério Sal da Terra aqui em Poços, estou falando isso já faz 5 anos e meio, né, foi uma perseguição, foi... Sabe, mentira de tudo quanto é jeito e tamanho. Eu fui chamado de ladrão, eu fui chamado de ingrato, eu fui chamado de traidor, sabe? E falou, mas falou. Eu estou falando de gente que se diz cristã, de gente, né, que diz que prega esse evangelho, mas prega uma coisa e vive outra, nos bastidores. E aí o que aconteceu? E foi falado, e foi que, nossa, mas me injuriaram e caluniaram e me perseguiram, e isso, e isso, e aquilo, e eu falei, Deus, mas não é possível, eu estou pregando o evangelho, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, e olha o que está vindo, olha o que eu estou plantando, olha o que eu estou colhendo. Até o dia que esse versículo, ele se revelou a mim. Ele falou assim, Marcelo, você não está entendendo que essas pessoas, elas podem estar ou afligindo a tua alma, ou você pode vê-las de uma outra maneira. Elas podem estar aumentando o seu galardão no céu. Não depende delas, depende de você. Eu falei, opa, aleluia, glória a Deus. Está falando mal? Glória a Deus. Está me injuriando? Aleluia. Está mentindo, está dizendo todo mal contra a minha vida? Grande é o meu galardão. E chegou um ponto que eu falei assim... Não falei para a pessoa, eu falei, continua, é isso mesmo. Todo mundo fala mal mesmo, porque vocês estão aumentando meu galardão. E eu comecei a me alegrar com isso. Eu comecei a me alegrar por quê? Porque isso é o normal. Quando você começa a pregar o evangelho que liberta, não é o evangelho que aprisiona, não. É o evangelho para a salvação de almas. Não é o evangelho para ganhar membros para a igreja. O evangelho para colocar em liberdade as pessoas, não é o evangelho para aprisionar as pessoas na sua igreja, na sua denominação, não. Quando você começa a pregar esse evangelho, é normal, é natural que as pessoas não gostem, que as pessoas se levantem contra, que as pessoas elas vão te perseguir, porque você está pregando o evangelho da paz, você está pregando o evangelho da salvação, você está pregando o evangelho da liberdade.
E eu falei, Jesus, me perdoa, eu fiquei tão chateado durante tanto tempo. O inimigo, ele levou vantagem na minha vida durante tanto tempo. E eu estou falando isso para você agora, meu irmão, minha irmã, que talvez você esteja passando por isso. Pastor, tem pessoas que estão me perseguindo, tem pessoas que estão falando mal de mim. Agora que eu virei crente, né? Agora que eu estou indo na igreja, as pessoas têm virado o rosto para mim, as pessoas têm se afastado de mim. Grande é o seu galardão. Ore por essas vidas. Não deixe essa mágoa entrar no seu coração como entrou no meu, não. Hoje, meu irmão, eu sou completamente livre. Hoje eu falo, graças a Deus, tiveram pessoas que se levantaram contra mim, que por um lado me impulsionaram a pregar mais ainda o Evangelho, e por outro lado aumentaram o meu galardão. O meu galardão está grande hoje, porque pessoas se levantaram contra a minha vida. Você quer um galardão maior? Você quer uma recompensa maior na terra e no céu? Continua pregando esse Evangelho. Vos perseguirem por causa de minha causa. Você está sendo perseguido por causa de Jesus? Esquenta a cabeça não. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Amém, meu irmão? Alegre-se, exulte, né? Pule de alegria, porque o dia que você chegar lá no céu, Deus vai te entregar recompensas, galardões, por aquilo que você fez nessa terra, por aquilo que você fez por Ele aqui na terra. Amém? E para fechar as nossas alegrias, né? Alegrias espirituais, em oposição às nossas alegrias carnais e emocionais, naturais, que também não tem nada de pecado nisso. Eu quero ler aqui com você 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, sobre a alegria do contribuir, a alegria do ofertar. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Você tem tido alegria no ofertar? Deixa eu te dizer, isso daqui é outra coisa que eu fui muito perseguido. E graças a Deus porque eu sou perseguido por causa do nome. Graças a Deus que eu sou perseguido por causa que o Evangelho é a causa de eu ser perseguido, né? A questão do dízimo e da oferta. Nós vivemos em que tempo, meu irmão? 2013 depois de Cristo. Cristo veio para trazer o que? A graça e a verdade. Moisés veio para trazer o que? A lei. Nós vivemos no ano, Jesus quando ele nasceu, viveu e morreu, ele nasceu na lei, ele cumpriu a lei, e quando ele morreu e ressuscitou, ele colocou um ponto final na lei, e a partir de agora vive-se na graça e na verdade. O dízimo é algo que aconteceu, o dízimo foi instituído por Abraão, antes da lei, passou pela lei de Moisés, e por que no Novo Testamento não se transformou na graça e na verdade como todas as outras leis? Um exemplo, o batismo, né? O que hoje nós temos como batismo, antigamente, com Abraão, antes da lei, foi a circuncisão. Durante a lei de Moisés, a circuncisão era a maneira com que o estrangeiro, ou qualquer pessoa ainda da casa de Israel, ele fazia uma aliança com Deus. O que é o batismo? É uma aliança com Deus. Antigamente a circuncisão e agora o batismo. Por que o batismo, que começou com Abraão na circuncisão, passou pela lei de Moisés como circuncisão, se transformou em batismo na chamada igreja evangélica? Por que o dízimo que começou com Abraão antes da lei de Moisés, passou pela lei de Moisés como dízimo? Por que não se transformou em oferta? Por que não transformou na graça e na verdade? Meu irmão, você sabia que no Novo Testamento não existe nenhuma vez onde Paulo ou Jesus fala sobre o dízimo? Pastor, Mateus 23, 23 é a sua carta na manga? Mateus 23, 23, Jesus fala, né, para os fariseus, os chama de hipócritas e fala, por que vocês estão dando o dízimo do coendro, do cominho e não sei mais o que, do endro parece, e vocês não têm dizimado também da justiça, do amor e da caridade ou da fé, um negócio assim. Vocês não deveriam deixar de fazer aquelas coisas, ou seja, dizimar sim, mas vocês tinham que fazer isso também. Então, pastor, Jesus está confirmando o dízimo. Meu irmão, por que eu comecei falando que Jesus, ele nasceu na lei, ele viveu sob a lei, quando ele morreu e ele ressuscitou, ele cumpriu a lei.
Capítulo 5 de Mateus diz que Jesus ele veio para cumprir a lei, verso 17 ou 18. Ele cumpriu a lei. Aqui em Romanos, deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos 10, verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo. O fim como ponto final e fim como finalidade. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você é salvo por causa de quem? Por causa de Jesus? É. Eu também. Então, como é que eu vivo debaixo da lei ainda? Olha o que diz aqui em Gálatas. Olha aqui Gálatas. Depois você lê em casa o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5 de Gálatas, para você entender a diferença absurda que existe entre lei e graça. Capítulo 5 de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixais submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, então está falando da lei, Cristo de nada vos aproveitará. Se você for viver debaixo da circuncisão, debaixo da lei, Cristo não aproveita de nada. De novo, eu testifico a todo homem que se deixa guardar, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então você quer guardar um ponto da lei? Você quer guardar que você não pode comer carne de porco? Então você tem que guardar toda a lei. Cristo não aproveita nada para você não. Você quer guardar um ponto da lei que você tem que dizimar? Então Cristo não aproveita, você não vai aproveitar nada de Cristo. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei. Para mim o mais grave é isso daqui, da graça. A salvação que é pela graça. Não é porque eu pratico lei, não é porque eu sou obediente à lei, não é por causa disso ou daquilo. Da graça decaístes. Você quer decair da graça? Você quer abandonar a graça de Cristo e procurar a sua justificação, que foi feita gratuitamente por causa de Jesus. Você quer procurar se justificar porque você é praticante da lei? Você é guardador da lei porque você dá dízimo? Porque você não guarda o sábado? Então você tem que guardar toda a lei. Então se você um dia pecar, não pede perdão para Jesus não. Pede perdão a Deus no nome de Jesus não. Você vai procurar um sacerdote, você vai confessar o seu pecado para ele, e ele vai pegar dependendo do teu pecado, ou é um boi, um cordeiro, ou é um par de rolinha. E aí você chega para ele, ele vai falar assim, então tá bom, então traz um par de rolinha, foi um pecado pequeno? E você pega igual o padre faz, né? Como é que foi teu pecado? Esse pecado é menor, reza 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso e está feito. Fechou o pacote. Não é assim que funciona? Eu vivi isso, meu irmão. Ah, você está falando contra? Não, eu não estou falando contra. Eu estou falando da verdade. Eu estou falando do que está escrito na palavra. Então, se eu quiser me justificar em um ponto da lei, eu estou obrigado a guardar toda a lei. E ainda que eu guardar toda a lei, eu não vou ser salvo porque eu guardo a lei. Porque a salvação é pela graça. Vamos voltar aqui no texto que a gente estava lendo? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Um dia Deus falou para mim, a coisa mais fácil que existe é uma pessoa dizimar. Sabe por quê? Porque ela não precisa se propor a nada. Já propuseram para ela. Quanto que você ganhou esse mês? X. 10% de X, tá bom, tá feito. É fácil dizimar. Sabe o que é difícil? Deus, o que o Senhor quer? Quanto que o Senhor quer? Como que o Senhor quer? Sabe o que é mais complicado para nós? Deus, a minha conta está na tua mão. Deus, ele tem a senha do meu cartão. Amém? Ele tem acesso à minha conta. Porque o meu dinheiro não é meu dinheiro é dele. Eu o que uso o dinheiro dele, não é ele que usa o meu dinheiro, não. Eu uso o dinheiro que Deus me deu. E às vezes tem dia que Deus quer usar o dinheiro dele de uma outra maneira. Ele tem acesso. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Por que lá atrás era dízimo? Porque lá atrás era um coração de pedra. Lá atrás não tinha um novo coração. Agora você recebeu um novo coração. Tem uma musiquinha que diz, né? Recebi um novo coração. Um coração de carne. Existia uma profecia lá em Jeremias, eu tirarei de vós o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Você nasceu de novo, agora você tem um novo coração. Você tem um coração agora que você tem acesso a Deus. E essa oferta, ela não é com tristeza e ela não é por necessidade. Deus ama aquele que dá com alegria. Sabe por que eu tenho alegria no ofertar? Por causa de dois motivos. Porque esse evangelho, ele está sendo pregado. Ele vai continuar sendo pregado. E porque quando eu planto, eu colho. É uma lei estabelecida por Deus.
Alegre-se quando você receber afronta. Alegre-se quando você for perseguido. Alegre-se por ofertar. Alegre-se por ir à casa do Senhor. Alegre-se principalmente por ser salvo. Amém, meu irmão? Que Deus seja louvado em sua vida. Que você desfrute cada dia mais do amor dele. No nome de Jesus. Amém.